Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Lênio. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, com a graça de Deus. E hoje, como foi planejado, vamos começar essa série agora estudando a Epístola aos Hebreus. A carta escrita, a Epístola escrita aos Hebreus. Você está chegando aqui por intermédio dessa lição. Seja muito bem-vindo. Que o Senhor Deus possa, com graça e bondade, alcançar o teu coração, o teu entendimento, revelando a você a sua palavra, que será proclamada, expressa nesse estudo, ok? Tivemos nossos 10 primeiros vídeos, onde nós abordamos praticamente o que denominamos, inclusive, como o nome do canal, né? Como denominamos no canal. O caminho do homem e o caminho de Deus, o caminho da carne e o caminho do Espírito. Sugiro a você passar por aqueles 10 vídeos, é um desafio que eu faço a você. Você possa, através daqueles 10 vídeos, receber as orientações primeiras, necessárias, de todo crente deve passar um entendimento sobre o que é o caminho do homem e o que é o caminho de Deus, ok? Vamos começar então a carta aos Hebreus. Antes disso, vamos, como de costume, pedir ao Senhor para que nos oriente e nos dê a sua direção. Santo Deus, nosso Pai amado, eu te agradeço e te louvo, Pai, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado, pela tua bondade, a tua misericórdia, a tua presença, a tua orientação, a sua paciência, o seu cuidado, Senhor Jesus, para todos aqueles que foram chamados pelo Senhor, que foram constrangidos pelo seu amor, e o Senhor venceu-os, e o Senhor nos venceu através do seu amor, convencendo-nos através do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e nos trouxe para junto do Senhor, onde o Senhor se tornou o nosso Senhor, o nosso Salvador. Te louvo, meu Deus, pelo teu grande cuidado, a tua bondade, a tua misericórdia, pois só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Jesus Cristo é o único, digno de todo o louvor, toda a honra, toda a glória, todo o domínio e toda a majestade, toda a adoração. Fala conosco nesse estudo, orienta-nos, guia-nos, pois somos carentes de ouvir a voz inaudível ao ouvido natural, mas a voz do Espírito Santo do Senhor, que fala, Senhor Deus, aos ouvidos espirituais, embora o Senhor possa e tenha todo o poder também de falar, para que o ouvido natural possa ouvir a tua voz. Porque tu és soberano, eterno e todo-poderoso, e é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que fala conosco, que nos coloca no caminho que devemos andar, que caminha conosco, que nos capacita, que nos santifica para o louvor da sua glória. Fala conosco, ensina-nos no livro de Hebreus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, Pai, por louvor da glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Qual que é o tema da Epístola aos Hebreus? Vejamos qual é o tema da Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus é de singular importância no contexto geral do Novo Testamento. Seu tema é a superioridade de Cristo. De acordo com essa epístola, pela posição assumida por Cristo, à destra do Deus Todo-Poderoso, podemos prosseguir firmes na fé. De fato, nenhum outro livro na Bíblia descreve de forma tão abrangente e plena a posição de Cristo como nosso intercessor junto ao Pai. Já no primeiro parágrafo da Epístola aos Hebreus, Cristo é apresentado como nosso advogado, exercendo um tríplice ministério de intercessão.
Ele é apresentado como, primeiro, intercessor que desceu do céu. Deus revelou seu Filho Jesus Cristo. Segundo, o intercessor que está junto ao trono do Pai. O Filho efetuou a nossa redenção. E terceiro, o intercessor que permanece junto ao trono do Pai. O Filho de Deus voltou ao céu após completar a obra da redenção, onde continua intercedendo por nós. Quem foi o autor da Epístola aos Hebreus? A carta aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus. Quem foi o autor? Quem escreveu Hebreus? Os teólogos ficam divididos. De acordo com as evidências, o estilo como foi escrito aos Hebreus, a época em que foi escrito e ao destinatário, a quem foi escrito aos Hebreus, os teólogos eles se dividem. Há um grupo de teólogos que mostram que o livro de Hebreus ele tende a ser considerado como autor o apóstolo Paulo. Existe um outro grupo de teólogos também que defendem que o livro de Hebreus pode ter escrito pelo apóstolo Lucas. Portanto, a autoria dos Hebreus não é muito bem definida, mas o que Hebreus traz para nós e o que Hebreus revela, o que essa carta revela é de profundo conhecimento, é de uma profunda revelação sobre a superioridade do Senhor Jesus Cristo. Superioridade a quem? Nós vamos ver isso. Então nós vamos estudar toda a Epístola de Hebreus. Hoje nós vamos abordar o capítulo 1, onde nós vamos perceber aqui Jesus como intercessor que desceu do céu, Jesus como intercessor que está junto ao trono do Pai, e Jesus como intercessor que permanece junto ao trono do Pai, intercedendo por nós. E nós veremos aqui no capítulo 1 a superioridade de Jesus com relação aos anjos. Jesus, vamos ver no capítulo 1 de Hebreus, nesse estudo, que Jesus é superior aos anjos. Que Deus teve o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, como superior aos anjos. Vamos começar então a leitura de Hebreus. Epístola aos Hebreus. Cristo, Senhor Jesus, como o Filho de Deus e superior aos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias através de seu Filho. Olha o que o autor está dizendo no primeiro versículo da carta aos Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Deus antigamente, se nós estamos lendo aqui uma epístola escrita aos Hebreus, que aliás este povo hebreu, o estudo da teologia, mostrando inclusive, abordando versículos que nós veremos gradualmente, nós vamos entender que esse povo hebreu, que esse grupo de hebreus, israelitas, o povo israelita, provavelmente, nós vamos ver isso com detalhes de versículos mais para frente, eram judeus que estavam dispersos fora da Palestina. Eram hebreus que provavelmente estavam na região da Itália, naquele evento chamado de diáspora, de que eram os hebreus que já haviam fugido. Ok? Então, esta carta foi escrita para esse grupo de israelitas, dos hebreus.
Então, havendo Deus antigamente falado muitas das vezes, de muitas maneiras, aos pais, quem são esses pais? Os judeus, os patriarcas. Deus falou de muitas maneiras no Antigo Testamento. Deus, quando queria falar com o povo o povo que foi retirado do Egito, como é que Deus fez? Levantou um homem chamado Moisés, Arão, e Deus usou Moisés para poder falar com eles. Deus usou Moisés por intermédio da revelação da lei, para que pudesse dar a lei aos israelitas. Deus levantou profetas. O Senhor levantou Abacuque, o Senhor levantou juízes para colocar ordem, para defender o povo. Deus levantou os chamados profetas maiores, como Isaías, como Jeremias, os profetas menores, como Ageu, Abacuque, Sofonias. Inclusive, a definição de profetas maiores e profetas maiores e menores, tem a ver com a definição. Por que essa definição maior e menor? Tem a ver com a quantidade de escritos que foram dados por esses profetas. O livro de Isaías, o livro de Jeremias são livros maiores, profecias com maior quantidade de informações. Abacuque, Ageu, Sofonias são escritos menores, onde tem uma quantidade menor das profecias reveladas. Portanto, Deus, quando queria falar com o seu povo antigamente, que eram os pais da igreja, Deus falou de várias maneiras. Inclusive, Deus falou até pela boca de uma jumenta. Deus falou até por boca de uma jumenta, para poder orientar um servo dele. Deus falou de várias maneiras, inclusive enviando anjos. Lembra aquela ocasião quando Deus mandou lá os 3 homens, os 3 anjos, lá para Abraão, para mostrar e falar para Abraão a respeito de coisas que estavam acontecendo naquele local, e que Deus queria que Abraão tomasse alguma atitude e fizesse algumas coisas ali? Deus enviou anjos para poder falar com Abraão. Deus levantou mulheres, que muitas das vezes eram pessoas totalmente desconsideradas. Deus levantou mulheres. Lembra de Esther? Radassa. Deus separou essa mulher e um livro inteiro foi dado a ela. O livro de Esther foi escrito. E ali Deus mostrou como Deus utilizou de uma mulher para defender um povo inteiro, o povo israelita. Portanto, Deus falou de diversas maneiras para com os pais do Antigo Testamento, levantando seus profetas, homens, mulheres, servos, situações, falando por intermédio de prodígios e sinais, abrindo o mar vermelho para que aquele povo fosse liberto do Egito. Deus pediu para que fosse levantada uma serpente no deserto, para que quando as pessoas, os israelitas, olhassem para a serpente, pudessem ser curados. E depois Deus mandou tirar essa serpente, porque começaram a idolatrar aquela serpente. Veja que Deus usou de várias maneiras e falou de várias maneiras no Antigo Testamento com os pais da igreja e com seu filho, com seu povo. Aí o texto diz aqui: portanto, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, o autor de Hebreus está falando, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Quem é o Filho? Portanto, o escritor dos Hebreus está dizendo: Deus falou conosco agora por intermédio de seu Filho. Deus tem se revelado a nós agora por intermédio de seu Filho. Deus tem esclarecido para nós tudo aquilo que Deus quer esclarecer para nós agora por intermédio de seu Filho.
E isto o autor de Hebreus já começou esclarecendo desde o começo ao povo israelita. Deus levantou esse autor, inspirou esse autor para escrever ao israelita. Ó, Deus tem falado aos seus pais, Deus tem falado aos nossos pais, os israelitas, os hebreus antigamente, de várias maneiras, mas Deus agora escolheu falar a nós, os israelitas, o povo de Deus, escolhido que Deus veio. Deus escolheu seu filho para falar agora, o seu filho. Portanto, ouçamos o que o Senhor Deus tem através de seu filho. É isso que versículo 1 está dizendo aqui. Versículo 2 diz: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Este filho de Deus, seu filho, Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. O Filho de Deus foi constituído herdeiro de tudo. Reinos, potestades, soberanias, criaturas, ouro, prata, mundo, estrelas, astros. Deus constituiu seu filho como herdeiro de todas as coisas. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, o Senhor Deus o constituiu dono de todas as coisas. Filho de Deus, o herdeiro de Deus. O qual, sendo o resplendor da sua glória. Lembra que o apóstolo João escreveu na epístola a João, quando João diz assim: e vimos eles, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele esteve no nosso meio, e tabernaculou no nosso meio, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. Lembra quando João escreveu isso? Dizendo que o verbo que estava com Deus, que era o próprio Deus, esteve no meio deles, no meio dos apóstolos. E os apóstolos o tocaram, andaram com ele, viram os sinais e prodígios que ele fez aqui, comeram pão com ele, peixe com ele, andaram com ele, aprenderam com ele. O verbo de Deus que esteve aqui lavou os pés deles. O texto diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Aqui está dizendo que este herdeiro de Deus que esteve aqui era o resplendor da glória de Deus. A semelhança de Deus esteve na terra, andou na terra, caminhou na terra, junto com mulheres, sentou do lado de prostitutas, andou com comilões e beberrões, com cobradores de impostos, que cobrava até erroneamente os impostos, que depois um dos mais famosos deles se converteu também e ficaram abismados. Lembra? Quando Zaqueu se converteu, subiu num pé, subiu numa árvore para ver Jesus passar, e Jesus passando por baixo da árvore, viu o cobrador de impostos e falou assim: Zaqueu, desce-me, porque convém que eu esteja na sua casa hoje. Este resplendor da glória de Deus esteve aqui, andou por aqui. E Zaqueu, quando esteve, foi e levou Jesus à sua casa e comeu com ele, e foi lá e disse: olha, todos aqueles que eu cobrei indevidamente,
que eu fiz uma coisa errada, eu vou devolver dinheiro e vou restituir então 4 vezes mais. Jesus falou assim: verdadeiramente o reino de Deus chegou nesta casa. Ele é o resplendor da glória de Deus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Veja de quem, sem citar o nome, de quem Hebreus está falando. Pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo uma purificação dos nossos pecados. Como que ele fez purificação dos nossos pecados? Soprando sobre nós, né? E aí tira os nossos pecados, né? Não. Ele foi crucificado no madeiro. O seu corpo foi moído, traspassado, pregado, derramado sangue no Calvário, no Monte Caveira, no Gólgota, para purificar os seus pecados, os meus pecados, e nos dar a vida eterna, nos perdoar dos pecados e nos trazer salvação. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10, aquele que confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador com a sua boca e crê que Deus o ressuscitou dos mortos, tereis vida eterna. Por isso que o texto diz aqui, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O Filho de Deus, agora que é herdeiro de todas as coisas, está à destra de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o herdeiro de todas as coisas, o Filho de Deus, está à destra do Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, El Shaddai, Elohim, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, Santo, 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 Eterno, Soberano e Glorioso, Criador dos céus e da terra, Deus de todas as criaturas, Senhor dos Senhores, está sentado à destra dele, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Senhor, aleluia. Este é o Filho de Deus, é o herdeiro de Deus que Hebreus fala, que o autor nos traz. Feito tanto mais excelente do que os anjos, ele como homem, foi feito. Feito, em que sentido? Feito, ou seja, feito tanto mais excelente do que os anjos, ou seja, colocado como mais excelente do que os anjos, do que os serafins, dos que os querubins, mais excelente do que os anjos, o herdeiro de Deus, o Filho de Deus. Quanto herdou mais excelente nome do que eles? O nome dele, de Cristo, é mais excelente que o nome dos anjos. Ele é mais excelente que os anjos. Porque a qual dos seus anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? Jesus, o Senhor, como homem, sendo gerado aqui como homem na terra, porquanto ao qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho,
Hoje te gerei, e ele me será por filho? Para qual anjo que Deus disse isso? Para anjo nenhum. Portanto, Deus disse para Jesus como homem aqui: te gerei e te dei um nome sobre todo nome, mais excelente que os anjos. Mas este Jesus, como homem gerado, ele já era. João disse, nós vamos ver em detalhes em Hebreus, e João disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este que veio aqui e se fez carne, é Deus se fazendo carne. Você quer entender isso? O que é possível Deus entender, Deus nos deu a revelação. O que não é possível nós nos entendermos, não se preocupe com isso. A profundidade de Deus, quem pode entender é Deus. E a profundidade do nosso espírito, quem pode entender é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus revela-nos, na tua palavra, tudo aquilo que é de suficiência para que nós possamos ter. E a palavra de Deus está nos dizendo que o Senhor Deus deu ao nome de Jesus nome mais excelente do que os anjos. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? A quem Deus disse isso? Somente a Jesus Cristo. E quando outra vez introduz no mundo, o primogênito diz, está vendo? E quando outra vez introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Está vendo como o texto vai mostrando aos poucos para a gente entender? Quando Deus diz que Deus o fez, Deus está dizendo que o Deus fez como filho de Deus, como homem. Aqui, e diz depois aqui, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Lembra quando o Senhor Jesus, em certa feita, estava no Getsêmani, suando gotas de sangue, clamando ao Senhor Deus, naquele momento tão angustiante? Quem que o Senhor Deus mandou servi-lo depois? E o texto diz, e o anjo de Deus foi ali servir. E o anjo de Deus foi ali servir Jesus. O anjo de Deus, Deus enviou um anjo para servir Jesus depois daquele momento tão angustiante, onde ele suava, onde ele transpirava gotas de sangue. E os anjos adoram a Jesus Cristo. Aleluia. E quando outra vez introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Deus faz de seus ministros labareda de fogo. Deus faz de seus ventos, anjos ventos. Lembra como o texto diz? Vento dos quatro cantos, ventos dos quatro cantos, a terra está rodeada de anjos, que são seres feitos por Deus. E nós vamos ver para que eles foram feitos. Para adorarem a Deus, glorificarem a Deus. E também nós vamos ver particularmente um dos trabalhos que os anjos têm aqui na terra. Nós vamos ver aqui. Ok?
E quanto aos anjos diz, de seus anjos faz ventos. Deus faz de seus anjos ventos. Os anjos de Deus como ventos espalhados pela terra. E de seus ministros labaredas de fogo. Labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Se você ler o livro de Esther, você vai ver que havia um rei com quem Esther se casou, e ele tinha um cetro. E aquele cetro do rei, quando alguém chegava diante do rei, e o rei apontava aquele cetro dele em direção da pessoa, a pessoa tinha um alívio, porque quando o cetro de Deus era apontado por alguém ali, o rei estava dizendo que aquela pessoa estava tranquila, estava livre. A Bíblia diz aqui no livro de Hebreus 1:8, mas a Bíblia diz no versículo 7, nós vimos que quanto aos anjos, Deus fez os anjos como ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. E quanto ao Filho, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é cetro do teu reino. Jesus Cristo tem um cetro em que ele governará com equidade, com justiça. Equidade e justiça. Sabe o que é equidade e justiça? É como se você, para a gente tentar entender, equidade e justiça é como essa lâmpada que está iluminando aqui, é como se fosse uma claridade tão pura, tão forte, tão potente, tão reluzente, que não há a mínima possibilidade de haver qualquer sujeirinha existente que possa se esconder desta luz tão impactante, radiante, que clareia todas as penumbras e trevas que puder ouvir. Qualquer partícula de sujeira que possa haver não tem como se esconder. Isto é governar um reino com equidade e justiça. Está preocupado com a injustiça dos homens? Não se preocupe com isso. Está preocupado com justiça na terra? Você não sabe o que é justiça. Nós não temos ideia o que é justiça. O texto que está dizendo o que é justiça. Cetro de equidade e justiça será o reino onde Jesus Cristo estará reinando pelos séculos dos séculos, com coroa. Esse tempo virá. Tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu e do sol, como diz Salomão. Glória a Deus. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Deus ungiu a seu filho com óleo de alegria. Sabe por quê? Porque ele amou a justiça. Sabe o que é amor a justiça? Sabe o que é esse amar a justiça que Deus está falando a respeito de seu filho? Sabe o que é? A gente às vezes pensa, quando a gente vê na Bíblia escrito assim, que devemos amar a justiça,
Sabe o que é amar a justiça aqui? Que Jesus amou a vontade de Deus. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade? Que Jesus amou a vontade de Deus. E qual foi a vontade de Deus? Moê-lo na cruz do Calvário, para que fosse feita a justiça de Deus, para resgatar para Deus homem de todo o povo, tribo, língua e nação, para que Deus nos constitua e os constitua como reis e sacerdotes que governarão sobre a terra. Junto com quem? Com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que terá cetro de equidade e de justiça. Jesus amou a justiça de Deus. Jesus amou a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Você o ofertar como sacrifício na cruz do Calvário, para que ele fosse colocado como Senhor dos Senhores e herdeiro de todas as coisas. Mas Jesus veio fazer isto, a vontade de Deus. E Deus o elevou sobremaneira e deu ao nome de Jesus nome sobre todos os nomes, nos céus, na terra e debaixo da terra, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e todo nome venha e confesse Jesus Cristo como Senhor do Senhor. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Sabe essa historinha que você tem ouvido na televisão aí? Uma historinha que é para você não cair mais nessa. Essa historinha aí, que estão falando que tem um monte de ungido, aí um monte de ungido de Deus, não tocar no ungido de Deus, tudo ungido de Deus, é? Ungido de Deus? A ungido de Deus, quem que é ungido de Deus aqui? Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Deus ungiu Jesus com óleo de alegria mais do que os anjos, mais do que os apóstolos, mais do que os discípulos. Com óleo de alegria. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Este Filho de Deus, com que Deus tem falado agora aos israelitas da terra, aos homens da terra, e estes hebreus, Deus os constituiu como Senhor dos Senhores e herdeiro de todas as coisas. E é por intermédio deste, é por intermédio deste, do Filho de Deus, que o Senhor Deus tem falado a nós nesses dias, como nesses últimos dias, como diz o livro de Hebreus. Nestes últimos dias, como naqueles últimos dias, como era o livro de Hebreus, foi escrito o livro de Hebreus. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Lembra lá em Gênesis, quando o Senhor disse, haja luz, e veio a luz? Quem estava dizendo, haja luz, e veio a luz? O Verbo de Deus, o próprio Deus, este que é herdeiro de todas as coisas. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles
perecerão. Eles quem? Olha de quem que está dizendo aqui. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de suas mãos. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão. Eles quem? A terra e os céus. Perecerão? Perecerão. A Bíblia diz que haverá o tempo que os astros cairão dos céus. Os astros cairão dos céus. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus fará novos céus e nova terra. Estes perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Lembra que nós já vimos isso inclusive no nosso primeiro estudo do caminho do homem e o caminho do espírito? Lembra quando nós vimos que toda a terra geme e aguarda com dores de partos a revelação dos filhos de Deus? O tempo que os anjos vierem com Cristo Jesus, a terra está aguardando isto até agora. A terra geme com dores de parto por causa daquele que a sujeitou. E quem que sujeitou a terra a estar passando por todas essas dificuldades, toda a natureza? O pecado. E eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupas envelhecerão. Tudo está envelhecendo por causa do pecado. Mas o Senhor Deus fará novos céus e nova terra. Mas o Senhor permanecerá. E como um manto os enrolarás. Olha o que Jesus fará, olha o que o herdeiro de Deus fará com todas as coisas. E como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão. Tudo vai ser transformado. Deus vai fazer novos céus e nova terra. Quem que vai fazer? Jesus. Ele quem fez, haja luz e houve luz. Separe as águas da terra, luz das trevas. Haja o dia, haja a noite. A lua para ser luzeiro da noite e o sol para ser a luz durante o dia. O Senhor fez todas essas coisas. A força da palavra do seu poder. Ele está dizendo aqui, e como um manto os enrolarás. Deus vai recolher tudo, como enrolar tudo, enrolar todas as coisas. Enrolarás. Como um manto enrolarás. E se mudarão. E como um vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Como nós vimos aqui, o Senhor que está à destra de Deus continuará sendo o mesmo. Regente, governador, régio, dominador e governador, regendo e governando todas as coisas para o louvor da sua glória. Jesus Cristo, este que tem falado a nós, como tem falado os hebreus nos últimos dias. E a qual dos anjos disse, jamais, assenta à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Deus não disse isso para nenhum anjo, só disse para Jesus. Assenta à minha destra e espere até que eu ponha todos os inimigos por debaixo dos seus pés. Está ouvindo essa historinha também por aí na internet? Há anos falando aí, Essa historinha, essa balelinha aí, que esses pregadores sabe lá do que, ensinando aí há anos na televisão. Que você que é a referência, que Deus vai fazer as coisas debaixo do seu pé, pula aí a maceta debaixo do seu pé, não sei o quê.
Pisa na cabeça do diabo, pisa não sei o que na barra. É? Olha o que Deus está falando na palavra aqui. A qual dos anjos disse. Deus inclusive não disse para nenhum anjo. Deus não disse, não falou para nenhum anjo. Mas Deus disse para Jesus o seguinte, para o seu filho o seguinte: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aí o apóstolo Paulo, referenciando sobre isso também, o apóstolo Paulo falou lá em Romanos. Aí Romanos, em breve Jesus Cristo virá e esmagará a cabeça da serpente. Deus tem o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, à destra dele, e tudo, ao tempo que o Senhor Deus vai colocar todos os inimigos ainda debaixo dos pés de Jesus. Deus já venceu todos, Jesus já venceu todos na cruz. E Deus já deu autoridade ao nome, inclusive o Senhor Jesus Cristo já o expôs à vergonha na cruz, na ressurreição. Mas eles continuam ainda, os inimigos ainda, Jesus ainda tem os seus inimigos ainda aí no mundo. Mas tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E vai chegar o tempo que o Senhor Deus vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus. E quando todos os inimigos forem colocados debaixo dos pés de Jesus, e a qual dos anjos disse jamais, ou seja, Deus não disse jamais para nenhum anjo: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por cabelo dos teus pés, cabelo dos teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores? Não são porventura todos eles quem? Espíritos ministradores? O que o texto está dizendo? Os anjos não são espíritos ministradores de Deus? Os anjos não são espíritos ministradores de Deus, feitos por Deus para cumprir a obra de Deus, para fazer os propósitos de Deus, para cumprir o querer de Deus, para fazer as tarefas que Deus determina? Os seus anjos guerreiros, anjos adoradores, classes de anjos. Deus tem seus anjos. Não são poderosos, enfeitos em poder? Sim. Jesus Cristo é superior a eles. Por isso que o texto está falando assim. Não são porventura todos eles espíritos ministradores? Por que o texto está dizendo isso? Explicando o que o texto está dizendo no versículo 13. Ainda que os anjos sejam espíritos ministradores de Deus, cheios de poder, cheios de toda formosura e poder, Deus não falou para nenhum anjo: assenta do meu lado. Deus falou para o seu filho herdeiro: senta do meu lado, para que eu venha no tempo colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aí o texto diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores? Hebreus 1,14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Você é filho de Deus? Confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como vimos lá nas primeiras aulas, no caminho do Espírito, caminho do homem? Entregou sua vida para Jesus Cristo? Arrependeu dos seus pecados? Tem Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, que recebeu a vida eterna dada por Cristo na cruz do Calvário? Não são porventura todos eles, quem? Os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Pois é. Deus tem os anjos como espíritos ministradores para servir aos seus filhos aqui na terra também. Aos que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, os filhos de Deus,
que vão herdar a salvação. Lembra quando nós aprendemos lá, nas nossas aulas lá, que Deus na sua sabedoria aprouve vir ao mundo e salvar os crentes pela loucura da pregação? Quem são esses crentes? Os que virão a receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pois é, Deus tem os anjos para serem servos desses crentes aqui na terra. Servos dos crentes. É. Aquele moço que você conhece, você que come arroz com feijão, que uma gripezinha já deixa você meio cambaleando, que agora você está todo contente, alegre com Jesus, passou daqui a pouquinho você já fica meio cabisbaixo. Deus tem anjos como servos para servir você, para ajudar você, para cumprir propósitos que Deus tem que cumprir na vida dos seus filhos aqui na terra. Como sendo espíritos ministradores de Deus. Deus tem seus anjos para acudir os crentes. Deus vai sempre usar dos anjos para salvar os crentes. Não. Não. Deus vai usar dos anjos para acudir os crentes? Vai. Quando? Quando o Senhor aprover fazer segundo o teu querer e a sua vontade. Se a gente for ler o Antigo Testamento, mesmo no Novo Testamento, nós vamos ver Deus enviando anjo para fechar a boca de leões. Nós vamos ver Deus enviando anjos para aniquilar com uma nação inteira. Nós vamos ver Deus enviando anjos para anunciar a uma serva. Ó, bem-aventurada entre as mulheres. Deus se agradou de ti, escolheu-te para ser mãe do Salvador. Meu Deus do céu. Lembra lá em Lucas? Quando Deus enviou o anjo, Gabriel, e foi anunciar a Maria, ó agraciada. Deus enviou anjo em Sodoma e Gomorra para acudir lá o Ló, que inclusive vocês viram o que os sodomitas queriam fazer com os anjos. Portanto, nós vimos aqui que Jesus Cristo, no primeiro capítulo, Jesus foi e é superior aos anjos. Nós estamos vendo que Jesus é superior a todas as coisas, herdeiro de todas as coisas. Deus os constituiu herdeiro de todas as coisas para o louvor da sua glória. Para que o nome de Jesus Cristo, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. E venham confessar, toda a criatura vai confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Significa que todos vão se converter e dizer Jesus Cristo é o Senhor. Não. Não é isso que o texto está falando, se você for ver lá. Vamos abordar isso depois. Vamos continuar aqui em Hebreus. O que o texto está falando lá é que todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Muitos confessarão Cristo aqui como Senhor, como único e suficiente Salvador. Outros milhares não confessarão Jesus como Senhor e Salvador, mas vão dizer que Deus é juiz, é Senhor, porque Deus virá para estes como juiz. E como juiz, virá decretar a justiça que Deus decretou e fez. E para estes receberão a paga daquilo que herdarão.
O sangue de Cristo Jesus nos purifica e nos lava de todo pecado. E o Senhor Jesus Cristo é superior aos anjos, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, eterno e soberano Deus, que nos salva, que nos edifica, que nos transforma, que nos orienta, que nos abençoa, que caminha conosco todo dia, renova o nosso coração e nosso espírito, alegra a nossa alma, nos traz a convicção do seu amor, da sua graça, da tua plenitude de cuidado e de bondade, da sua soberania, do teu amor constante e incondicional. Este Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, o herdeiro de Deus, o superior aos anjos, herdeiro de todas as coisas, e que reinará com cetro de justiça, e que reina, e reinará com cetro de justiça e equidade. A este, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é que Deus tem nos falado nesses últimos dias no tempo dos Hebreus e continua falando conosco até hoje. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde e te dê graça, bondade e misericórdia, levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém.